23º dia com Maria no reino da divina vontade, a Rainha do céu. A primeira hora de dor soa. Uma estrela com uma voz silenciosa chama os magos para adorar a Jesus. Profeta revela as dores da Rainha soberana. Oração de preparação. Oração antes da meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em teu colo materno. Venho de joelhos diante de seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu guies meus passos no reino da divina vontade. E agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será minha mãe, e como mãe eu ofereço, eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus e assim possa ter certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro, mãe, para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. A alma para sua mãe celestial e ao menino Deus. Hoje, Santa Mamãe, sinto um ímpeto de amor e sinto que não suporto se não venho ao seu colo materno para encontrar em seus braços um menino celeste. Sua beleza me cativa, seus olhos me machucam, seus lábios se põem a gemer e chorar, e em suas lágrimas, que magoam meu coração, ao amá-lo, ó meu caro, eu sei que você me ama, e imploro para me dar um lugar em seu coração, em seus braços, para dar-lhe o primeiro beijo, falar poemas do meu coração ao pequeno Rei Jesus, e confiar meus segredos, que às vezes o oprime. E para fazê-lo sorrir, diga-lhe: minha vontade é a sua, e a sua é minha, e portanto o reino de seu divino Fiat se forma em mim. Palestra da Rainha do Céu. Meu querido filho, como estou feliz em mantê-lo perto, para poder ensinar-lhe como, em todas as coisas que você pode espalhar o reino da divina vontade. Como, em todas as coisas que você possa espalhar o reino da vontade divina. Todas as cruzes, as dores, as humilhações investidas pela vida do divino Fiat são como matéria-prima em suas mãos para alimentar seu reino e difundi-lo cada vez mais. Portanto, preste atenção em mim e ouça sua mãe. Continuei minha morada na gruta de Belém com Jesus e com o querido São José. Quão felizes nós éramos. Aquela pequena caverna, de pé junto ao divino menino, é a divina vontade, operante em nós. Havia se transformado no paraíso. É verdade que não nos faltaram dores e lágrimas, mas comparadas aos imensos mares de alegria, de felicidade, de luz que o divino Fiat fez surgir em todos os nossos atos,
eram gotículas jogadas nesses mares. E então a doce e amável presença do meu querido filho foi uma das maiores felicidades. Até o que foi dito, né? O Filho da Divina Vontade é para Deus e vem a ser para Deus e fazer para Deus aquilo que os outros sequer cogitam pensar. O Filho da Divina Vontade vem e faz, vem e corresponde. E assim, a teologia da prosperidade é uma outra via. Né? A vida na divina vontade é uma coisa e a vida envolta a essa mentalidade absurda, né, da teologia da prosperidade são caminham em direções contrárias. Porque se repetirmos a vida de Jesus, Jesus vem tirar de nós a devida reparação, né, a vida na terra será uma vida de mortificações. E até o que foi dito, vivenciarei tais situações completamente inocente delas, para que a oferta, o sacrifício seja justo, né? Assim como se deu com Jesus. Então eu não tenho que sofrer os castigos pelas minhas desobediências, pelas minhas inconstâncias, né? Cairá também, mas essa situação, quando o sofrimento nos visitar, temos de estar o quão mais fundidos a Ele, a fim de poder tirar para Ele, né, toda a reparação, todo o desejo dela, né, todo a satisfazer a divina vontade. E não há meio mais eficaz que por meio do sofrimento, por meio das contrariedades, porque é quando morremos para nós, né? Que nem a pessoa vendeu a casa, mas uma pessoa, né, corrupta que comprou e aí falsificou lá o preço, né? Pagou um preço inferior ao que de fato queria e a pessoa inconformada, né, indignada, né? Mas é isso aí, a criatura humana é isso aí, né? É sempre a querer passar o outro para trás e a tirar vantagem sobre, né? Essa é a triste condição. E aí, ao invés de fazer como os demais, né, o filho da divina vontade se resigna a tal situação e oferta a Deus, né? Que nem foi relatado, né? Já foi um milagre ela ter conseguido vender a casa assim, ter conseguido o dinheiro à vista, né, assim de imediato, né? Que tá difícil vender as coisas ultimamente, né? Para mim vender uma bicicleta aqui foi quase um ano, né? E conseguir vender uma casa assim do dia para noite assim, né? Já foi um milagre. Já ela tendo em vista a outra casa e o dinheiro dando para comprar, né, já foi. E é isso aqui, a gente não ficar visando lucros, né, não está apegado às coisas dessa terra nesse sentido, não tem lucros, né, é dar-nos o pão nosso de cada dia, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é aquilo que precisamos, não é a mais, né, não é com essa fartura que se diz na teologia da prosperidade. Né? Aqui é exatamente o necessário. E isso é bem interessante porque, né, é que é o viver da providência de Deus. Né? E em tudo isso, louvando e bendizendo, glorificando a Deus. Né? Fiat, seja feita a vossa vontade, sem guardar ressentimentos, rancores, ódio, né? Aquele sentimento de culpa, até aquele, nossa, né, como eu fui burro, como eu pude, né? Até então se depreciando. É o que as pessoas em geral fazem, mas nós não. A olharmos o divino querer, a vontade de Deus, né, o cuidado, o zelo de Deus, né, nas minúcias, né, em cada mínima circunstância, né, tirando os olhos da terra, tirando os olhos dos lucros, né, é muito importante.
Então que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude a fundirmos a sua divina vontade, né? Aos seus olhos, ao seu jeito de ver, né? Aos seus pensamentos. Não mais os nossos, não mais a nossa vontade humana, mas a vontade de Deus. Então, assim, Jesus nos conhece. E uma vez que rezamos, divina vontade reina na minha vontade, ele que conhece aonde há ainda apegos à nossa vontade humana, né? Onde há a predominância da nossa vontade humana, é ali que ele vai pegar, né? É ali que ele vai, né, nos exercitar, né? A morrermos para nós naquela circunstância, naquela determinada circunstância, né? De modo a não estarmos mais apegados a nada, a um fio de cabelo que seja. Não estarmos apegados a nada e ele poder livremente, né, entrar, preencher todo o vazio da nossa alma, né, estando-nos plenamente vazios. Porque a finalidade da vida na divina vontade é Jesus não estar mais sozinho no tabernáculo, no, no sacrário, mas ele via habitar, né, fazer morada em nós. Né? Então aquele que só enquanto na sua humanidade, só desprezo, humilhação, né, rejeição e tudo quanto há, ele vindo morar em nós agora, participaremos desse lado da vida dele. Participaremos e plenamente. Participaremos e participaremos plenamente e não tomar, né? E muita atenção e não tomar como nossa determinada situação. Não é tomar como nossa. Que até o que está sendo dito, né? Todas as cruzes, as dores, as humilhações investidas pela vida do divino Fiat são como matéria-prima em suas mãos para alimentar seu reino e difundi-lo cada vez mais. Portanto, preste atenção em mim e ouça sua mãe. Continuei minha morada na gruta de Belém com Jesus e com o querido São José. Quão felizes nós éramos, aquela pequena caverna, de pé junto ao divino menino e à divina vontade, operante em nós, havia transformado no paraíso. É verdade que não nos faltaram dores e lágrimas, mas comparadas aos imensos mares de alegria, de felicidade, de luz, que o divino Fiat fez surgir em todos os nossos atos, eram gotículas jogadas nesses mares. E então a doce e amável presença do meu querido filho foi uma das maiores felicidades. Né? Vamos ser como que o para-raio de Jesus. Né? Vamos ser, como dizem em Jeremias, né? Farei de ti uma muralha de bronze invencível. Né? Lutarão contra você, mas não o vencerão. Passarão para o seu lado, mas você não passará mais para o lado deles. Ou seja, virão a viver a divina vontade, mas vós não retornará a viver a vontade humana, dar vida à vontade humana. Né? Com todas as cruzes, penas, né? E castigos, e dores, e flagelos, né? Não trocará mais essa vida por nada. É como Nossa Senhora disse, né? Se 1000 vidas me destes, 1000 vidas vos daria de volta. Porque não tem outra finalidade, né? De sermos criados a não ser para viver na divina vontade. Né? E com tudo que ela tem a nos trazer em vida, como está dizendo, é obra-prima. É obra-prima em suas mãos para alimentar seu reino e difundi-lo cada vez mais. Né? Ao passo que morremos para nós mesmos, para a nossa vontade, esse reino vai se estendendo, vai se expandindo, né? Conquistando territórios, né? A ponto de a vontade humana nossa já não ter mais nem vida nem vez.
não encontrar mais lugar para ela. Assim como não encontrar mais nenhuma paixão, vício, né, pecado, mas viver unicamente para a maior glória de Deus. E aqui até algo que eu mesmo não tinha prestado atenção, né? Que é aqui a gente não ficar preso nessa questão, né? Eu preciso da ciência infusa para eu poder viver na divina vontade. Preciso disso, preciso daquilo. E de fato, não precisa. No primeiro momento, não. Né? O livro do céu já contém todas as respostas. À medida que se dedica fielmente, firmemente, continuamente, né, a ele, né, a lhe corresponder ao estudo, né, à partilha, a retenção, né, de conteúdo, né, colocando como prioridade, porque o nosso cérebro vai lembrar constantemente daquilo que colocamos por prioridade. Né? Se fazemos de qualquer jeito, de fato já não se lembra daqui a meia hora mais. Né? Então, então é isso, ó. Já vai colher todas as verdades, toda a iluminação já a partir do livro do céu. E aí, com essa familiaridade, né, com os escritos, com Jesus, esse fluxo contínuo, essa correspondência contínua, daí sim, né, Jesus vem, porque enquanto não há esse propósito firme, né, enquanto não provarmos, mostrarmos a Ele, né, não se trata nem de mostrar para Ele, porque Ele já sabe, né, mas se trata de mostrarmos a nós mesmos, né, a nossa responsabilidade, a nossa correspondência, o nosso amor, né, e essa prontidão em corresponder de modo a satisfazer todos esses pontos, mas não aqui voltando para o humano, mas, né, elevando a Deus, né, para a maior satisfação dele. E aí quando ele vê que estamos de fato, né, comprometidos com ele, ele aí dá, né, não tem mais restrição alguma, né, dá-nos a todas as coisas, tanto doçura quanto amarguras. Tanto doçura quanto amargura nesse sentido, né, que está dizendo aqui. Aqui é verdade que não nos faltaram dores e lágrimas, mas comparadas aos imensos mares de alegria, de felicidade, de luz, que o divino Fiat fez surgir em todos os nossos atos, eram gotículas jogadas nesses mares. Não vemos os frutos, né, a grandeza dos atos, o resultado. Jesus não nos permite ver, vamos ver depois, lá na eternidade. Mas ficamos fixos, firmes, pela fé, né, pela fé dos conhecimentos que nos são dados a partir do livro do céu. Né? Como mais lá na frente, uma situação que Jesus trouxe que o conhecimento vai ser tal, né? A correspondência, né? A fusão chegará numa proporção tal que já nem da fé se necessitará mais. Né? O qual intrinsecamente está vivendo, né? Nessa fusão com Deus. Então, as coisas não tão boas, prontamente oferece a Deus como reparação, como, né, satisfação divina pelos demais. Né? E o paraíso na Terra, a plena felicidade, são os conhecimentos, as verdades. Né? O que vai levar o Filho da Divina Vontade a viver o paraíso na Terra. Né? Em meio a todo o caos, o Filho da Divina Vontade está ali, né, sereno, né, convicto, conhecido e convicto da verdade. Então, Jesus trará situações constantemente, né? À medida que você, né, reza a divina vontade, reina a minha vontade, mas não corresponde de todo, está sempre preso em alguma coisa, né? Jesus vai trazer situações até mesmo é, humilhantes, né? Situação assim de humilhação mesmo, porque você, se você quer de fato
mas tem uma de dificuldade, né, uma falta de, como posso dizer, não tem aí uma entrega, uma disposição plena, ele vai trazer situações humilhantes mesmo para você, né, se desapegar, né, abrir a mente, né, e de uma vez por todas pedir, né, é outra coisa também, precisa ser pedido. Jesus sabe o que precisamos, mas nós precisamos ter consciência do que queremos. Não é simplesmente repetir divina vontade, reina na minha vontade. Eu preciso de uma consciência plena, né, nessas palavras e o que significa elas, né? O que significa, né, rezar o divina vontade, reina na minha vontade. Não dá para viver uma duplicidade. Se acha que não dá, que não consegue, né? Pois bem, vai, viva a santidade e virtudes. Mas se quer de fato, então abraçar de fato, né, com com verdade, e o mal de ficar ouvindo a vontade humana. É até uma paixão, né, um apego a dialogar com a vontade humana, né, que aí ela vai trazer situações, como foi essa situação, né, "Ah, maldita hora que eu encontrei a divina vontade, agora eu não posso fazer nada, nada que eu gosto, nada que", né, mas e se isso aqui for a vontade de Deus e eu que estou criando caso, mas se não for? Se for, vai acontecer, se não for, também não vai. O que não tem que existir aí é essa perturbação. Perturbação essa que ao invés de se mortificar, né, de matar o seu eu, se volta contra, né, desabafando uma situação dessa, né, de 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 arrependimento, de ter correspondido à divina vontade. Mas não tem que se arrepender, pode ir, né, Jesus disse, né, lá no discurso da Eucaristia, onde disseram, né: "Ah, não dá, quem pode suportar isso?" Vão e levantaram, né, boa parte foi embora e Jesus disse aos discípulos, apóstolos, né: "Não quereis vós também ir embora? Podem ir embora, né, pode ir embora." E Pedro disse, né: "A quem iremos, Senhor? A quem iremos?" E na volta também tem uma outra passagem semelhante que Jesus disse, né, eh: "Não vos obrigo a permanecer comigo, mas hipócritas também eu não vos quero", né. Então é essa propriedade, é esse conhecimento, é essa vivência da verdade, consciente. Então já que essa consciência não vem, né, pelo estudo, pela inteligência, pela renúncia, ele traz situações, né, de humilhação mesmo para a pessoa cair em si, né, cair na real do que ela quer de fato. De fato, né, é um amor à vontade humana. Não só dialoga com ela, mas como também ama ela, né, em determinadas situações. Tem esse apego, esse amor a ela, né, não consegue ver ela de todo como sendo de fato a chave do inferno, mas, né, até que não é tão ruim assim, né, até que não seria tão ruim assim. Então o exemplo, né, foi mostrado claramente o quão terrível é a vontade humana, que não se sacia. Que é o que já é dito, o buraco que há, o vazio que há na criatura, no interior da criatura do tamanho de Deus, de modo que só pode ser preenchido com Deus. Se a pessoa quiser preencher esse vazio com a vontade humana, com o materialismo, com o que quer que seja que não seja Deus, né, ao invés de ter paz, ela se atormentará ainda mais, né, que como foi dito, a pessoa trabalha, trabalha, trabalha para adquirir um bem.
Aí aquele bem já não é mais após ter adquirido, já não é mais o que ele queria, ele quer outro melhor, e vai, e vai, e vai, e circunstâncias que não termina nunca, né, termina de pagar uma conta e já precisa fazer outra, né, é o mal do pobre, ele quita uma dívida, ele já tem que se enfiar em conta de novo, porque senão ele mesmo, né, assume, não consegue viver, né, então é terrível. Como foi dito, é um saco a vida na vontade humana, porque quanto mais se tem, mais se quer, né, não se contenta com o pouco que tem, né. O infeliz que fez aquele determinado comentário, né, fui eu, e eu fui lá nesse determinado lugar na companhia do meu pai, né, chamei ele para ir lá comigo, né, já tendo conversado com Jesus, né, para que fosse Deus na pessoa do meu pai a me direcionar, né, em relação a trocar de terreno ou não. E foi dito e feito, né. Vi claramente, Jesus mostrou, me disse claramente: "Olha, a possibilidade de você adquirir isso aqui e não ter como regularizar a documentação e se enfim, né, fique não troque o certo pelo duvidoso", né. Já terminou de pagar lá, como já foi dito, né, já terminou de pagar, já quitou. Contente-se com o que tem, com o que Deus deu, né. E até o que eu entendi depois, porque esse lugar eu já tinha ido antes, né, apesar que esse era um outro terceiro. Olha aqui a ocupação que se fica, né, com isso. É como a Aline disse, há 5 dias consecutivos trazendo o mesmo questionamento humano, né, com tanto trabalho para fazer na divina vontade, né. Então esse que eu já tinha ido ver antes, né, e por conseguinte acabei, né. Nossa, é um rolo, mas é um rolo. Mas enfim, concluindo, dado o momento a pessoa me procurou, dizendo que surgiu uma oportunidade para ela e estava ela vendendo num valor bem abaixo. Parece que é Jesus que já permite para ver se de fato é o que nos, né, propomos a fazer, né. Se eu estivesse na minha vontade humana, né, ainda, eu iria ficar perturbado de novo. Né, nossa, é para pegar, né, é para pegar. Olha só, é a divina vontade me trazendo por um valor agora bem mais abaixo, então dá para pegar, né. Mas eu já como eu já tinha entendido, né, e então eu renunciei, né. Não, não quero, vou continuar lá onde estava. E agora aqui, ó, 2 meses depois, vejo que de fato, né, acabei escolhendo a vontade divina, né, com todo o se debater, né, da vontade humana. Mas louvado seja Deus, né, a morte foi dada à vontade dela, né, morte foi dada a ela, né, e vida ao divino, né, e como se deve estar atento, né, porque situações futuras virão, né, e aqui, ó, esse ódio a ela, né, ódio à vontade humana, desapego dela, de modo a não mais dialogar com ela. Então aqui vamos pro trecho. Nossa Senhora vai dizer: "Agora, querido filho, você deve saber que o oitavo dia do Filho Celestial veio. O oitavo dia do Filho Celestial veio. Desde que ele nasceu à luz do dia, e o Fiat Divino ordenou-nos a circuncidar o pequeno e encantador bebê, foi um corte muito doloroso ao qual o pequeno Jesus teve que ser submetido. Foi a lei daqueles tempos que todos os primogênitos tiveram que passar por esse corte doloroso, né, a circuncisão. Você pode chamar da lei do pecado. E meu filho era inocente.
e sua lei era a lei do amor. Mas com tudo isso, desde que ele veio para encontrar não o rei, mas o homem degradado, para se juntar a ele e criá-lo, ele queria se desagradar e foi submetido à lei. Meu filho, São José e eu sentimos uma emoção de dor, mas sem medo e sem hesitação chamamos o ministro e ele foi circuncidado com um corte muito doloroso. Né? Podemos até aqui fazer referência, né, à morte que temos de dar à nossa vontade, né? Vai custar aqui, ó, uma vida, custar aqui a vontade, aquela a qual, né, a cercamos de mimos por toda a vida. Então é um corte doloroso num primeiro momento, mas é um corte que nos trará a vida, nos trará a bem-aventurança a viver ela já hoje, agora, em vida. Morrer para nós mesmos para viver para Deus, a vida de Deus. Então, com a dor amarga, o menino Jesus chorou e se atirou em meus braços, pedindo-me ajuda. São José e eu misturamos nossas lágrimas com as dele. O primeiro sangue derramado por Jesus foi reunido por amor das criaturas. O nome de Jesus foi imposto a ele, o nome poderoso que tinha que fazer céu e a terra tremerem, e o próprio inferno, em nome, o nome que tinha que ser o bálsamo, a defesa, a ajuda de todo o coração, que é recorrer a Ele, é recorrer a Ele, à vida dEle, à vontade dEle, ao sangue dEle, ao todo Ele. Agora, meu filho, esse corte era a imagem do corte cruel que o homem fizera em sua alma, ao fazer sua vontade. E meu querido filho foi trazido para fazer esse corte, para curar o corte duro da vontade humana. E chamando nós agora, né, a fazer esse corte na nossa vontade humana. Ter repugnância dela, ter horror a ela, a não mais corresponder a ela, a não permitir, né, dar a ela um sopro de vida, né, uma troca de palavras, né, curar com o seu sangue as feridas. Jesus veio curar com o seu sangue as feridas de tantos pecados que o veneno da vontade humana produziu nas criaturas, né? Que o Filho da Divina Vontade vem também a acessar, né, essa situação nos atos na Divina Vontade, que se estende a todos, né, formando o orvalho benéfico, né, a todos, do passado, presente e futuro, a reparar por todos, né, a fazer o que todos os outros não fariam, né, por corresponder às suas vontades humanas próprias, mas faz o contrário quando corresponde à vontade de Deus, de modo de modo que todo o ato da vontade humana é um corte que é feito e uma ferida que se abre. E a criança celestial, com seu corte doloroso, preparou o remédio. Preparou o remédio para todas as feridas humanas. O sangue de Cristo, a vida divina, o remédio para todas as feridas humanas. Correspondência que quisermos dar a nós mesmos, a nossa vontade, que em muitos dos casos se torna frustrante, decepcionante, né? Uma ruína. Então agora, meu filho, outra surpresa. Uma nova estrela brilha sob a abóbada do céu, e com sua luz busca os adoradores para levá-los a reconhecer e adorar o menino Jesus. 3 homens, um longe do outro, eles são envolvidos pela luz celestial e seguem a estrela, a que trouxe-os para a gruta de Belém, ao pé do menino Jesus. Mas o que era o espanto destes que reconheceram o divino
no Rei do céu e da terra, que veio amar e salvar a todos, porque no momento em que os magos o adoravam, arrebatados por aquela beleza celestial, a criança nascida mostrou sua divindade na sua pequena humanidade. E a caverna mudou em paraíso, tanto que já não podiam separar-se dos pés do divino infante, exceto quando ele havia retirado novamente sua humanidade, a luz, sua divindade. Ele havia retirado novamente em sua humanidade a luz da sua divindade. Ele manifestou aos três reis magos, né, a sua glória. Assim como Jesus o fez também lá no Monte Tabor. Né? E eu, colocando em prática meu ofício de mãe, falei longamente sobre a descida do Verbo e reforcei-os na fé, esperança e caridade, símbolo de seus dons oferecidos até a Jesus. E cheios de alegria, eles recuaram para suas regiões, para serem os primeiros propagadores. Meu querido filho, não se mova do meu lado, siga-me em todos os lugares. Assim como os reis magos, né, que não pouparam despesas, não pouparam energia, saíram, né, para anunciar, né, aos lugares longínquos de onde vieram. Siga-me em todos os lugares, diz nossa mãe. 40 dias do nascimento do pequeno rei Jesus já vão acontecer e o Divino Fiat nos chama ao templo para cumprir a lei da apresentação do meu filho. Bem, nós fomos ao templo. Foi a primeira vez que saí junto com o meu doce bebê. Uma veia de dor se abriu em meu coração. Fui oferecer-lhe vítima para a salvação de todos. Então, entramos no templo e antes de adorarmos a divina majestade, chamamos o sacerdote e o colocamos em seus braços. Eu fiz a oferta da criança celestial ao Pai eterno, oferecendo-o em sacrifício pela salvação de todos. O sacerdote era Simeão, e ao colocá-lo em seus braços, reconheceu que ele era o Verbo divino, e exultou com imensa alegria, e após a oferta, posando como um profeta, profetizou todas as minhas tristezas. Oh, como o Supremo Fiat quis preparar os músculos do meu coração materno, ouvindo o som vibrante da tragédia feroz de todas as dores do meu filho. Mas o que mais me perfurou foram as palavras que o santo profeta me disse, a saber, este querido filho será a salvação e a ruína de muitos, e será alvo de contradição. Se a vontade divina não tivesse me apoiado, eu teria morrido instantaneamente ali de pura dor. Em vez disso, ele me deu vida e usou-a para formar em mim o reino das dores no reino de sua própria vontade. Então, além do direito da mãe que eu mantinha sobre todos, eu adquiri o direito de mãe e rainha de todas as dores. Assim, com as minhas dores comprei a moeda para pagar as dívidas dos meus filhos e também das crianças ingratas. Agora, meu filho, você deve saber que, à luz da vontade divina, eu já conhecia todas as dores que me tocariam e ainda mais que o santo profeta me disse. Mas naquele solene ato de oferecer meu filho, ao ouvi-lo repetir, senti-me tão perfurada que meu coração sangrou e abriu profundas brechas em minha alma. Agora ouça a sua mãe. Em suas dores, nos dolorosos encontros que você
não passar, nunca se desespere, mas com amor heróico, deixe a vontade divina tomar seu lugar real em suas dores, para que você possa convertê-las em moedas de valor infinito, com a qual você pode pagar as dívidas de seus irmãos para resgatá-los da escravidão da vontade humana, para fazê-los retornar como filhos livres no reino da divina vontade. Então, aqui como deve ser a nossa entrega, né? A nossa resignação e a nossa temperança, né? Frente às circunstâncias, né? Que a divina vontade traz à nossa vida. E aqui Nossa Senhora encerra, né? Agora ouça sua mãe em suas dores, nos dolorosos encontros que você não passar, nunca se desespere, mas com o amor heróico, deixe a vontade divina tomar seu lugar real em suas dores, para que você possa convertê-las em moedas de valor infinito, com o qual você pode pagar as dívidas de seus irmãos, né, que eu tendo uma postura, uma atitude diferente, contrárias das deles. E mais, com aqui a propriedade de fazer, né, com Jesus, né, fundido a Ele. Então, para que você possa convertê-las em moedas de valor infinito, com a qual você pode pagar as dívidas de seus irmãos, para resgatá-los da escravidão da vontade humana, para fazê-los retornar como filhos livres no reino do divino Fiat. A alma, Santa Mamãe, em seu coração trespassado eu coloco todas as minhas dores, e você sabe como meu coração me pergunta, você sabe como meu coração me perfura. Por favor, dê-me como mãe e despeje em meu coração o bálsamo de suas tristezas, para que você possa ter o mesmo destino que o seu, para que você possa ter o mesmo destino que o seu, para usar minhas dores como moedas para conquistar o reino da vontade divina. Folha diária hoje para me honrar. Você virá em meus braços para derramar em você o primeiro lugar que a criança celestial espalhou para curar as feridas que a sua vontade humana lhe fez. E você recitará 3 atos de amor para mitigar o espanto, para mitigar o espasmo da ferida da criança. Ejaculatória. Minha mãe, derrame sua dor em minha alma e converta todas as minhas dores na vontade de Deus. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.